Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos e seguindo o que estamos pensando nesses domingos do mês de fevereiro sobre o anelo, o anseio pela presença de Deus. Quero concluir nesta oportunidade lendo e refletindo com os irmãos o Salmo de número 27. Abra aí a Bíblia, Salmo 27. Os irmãos vão participar comigo da leitura desse texto. Eu vou ler os versos ímpares e vocês participarão lendo os versos pares. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Graças a Deus. Queridos, este salmo, a exemplo do Salmo 42, do Salmo 43, do Salmo 63 e de outros salmos, fala a respeito do desejo, do anseio, do anelo que o salmista Davi tinha pela presença de Deus e por estar no seu templo. Assim como os Salmos 22, 23 e 24, 42 e 43 fazem parte de um conjunto, de um único texto, esse salmo é o salmo que está entre dois outros salmos, o 26 e o 28, que compõem também um conjunto do pensamento do salmista. E se no salmo de número 26, ele trata a questão do adorador, querendo se aproximar de Deus, querendo se aproximar da casa do Senhor e desejando no seu coração ser escaneado, esquadrinhado em relação à sua vida e a quem é Deus. E o Salmo 28 trata de maneira muito interessante a respeito do suplicante que ergue as mãos aos céus em direção a Deus, pedindo que o Senhor lhe traga resposta às suas orações. O Salmo 27, ele é o que está entre essas duas verdades, onde o salmista diz encontrar no Senhor refúgio, segurança, proteção
para a sua vida. É interessante que o salmo está formado basicamente em duas partes. Se você observar aí, a primeira delas vai do versículo 1 ao versículo 6, que é um testemunho vívido da confiança em Deus, mesmo em meio aos maiores perigos, mesmo diante dos perigos que lhe cercavam, inclusive os seus próprios inimigos e adversários. O salmista afirma e testemunha, declara a sua confiança em Deus diante de tais situações. A segunda parte desse texto, que está aí no Salmo 27, vai dos versículos 7 a 14. Agora, o Salmo, ele caminha para o aspecto conclusivo do entendimento do salmista. Se ele testemunha dessa confiança e tem essa segurança, ele agora vai diante de Deus suplicar, vai à casa do Senhor e na presença dele, pedir que o Senhor lhe responda, que o Senhor lhe traga a resposta aos seus anseios. Isto, queridos, é o que faz brotar do coração do salmista a confiança em Deus, o desejo por sua presença. Não sabemos de forma alguma o contexto histórico em que Davi escreveu esse salmo. Assim como outros salmos estão registrados em situações fáticas de experiências de Davi, que Samuel registra em seu primeiro, especialmente segundo livro, o Salmo 27 não nos diz qual foi a situação, qual foi o momento em que levou Davi a compor esta poesia, a escrever esta passagem. O certo é que ela ensina que o salmista estava desejoso, anelando pela presença de Deus, como o tradutor coloca aí no título do salmo. E olha o versículo 4, que nos dá o fundamento desta mensagem. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não sei se na sua Bíblia, na minha tem 2 pontos. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Aqui está praticamente o resumo, é como se fosse a síntese, a tese do salmista. O desejo de estar na presença do Senhor, e não apenas temporariamente, não apenas momentaneamente, mas durante toda a sua vida, e não somente isto, estar ali, mas buscar isto, para que ele pudesse contemplar quem é Deus, a beleza da sua santidade, e então meditar no seu santo templo. É bom você entender que o templo não havia sido construído ainda. Então, não há aqui aquela ideia de lugar, como foi o templo construído por Salomão, mas a ideia de estar na presença do Senhor. Templo significa o desejo que o salmista alimentava no seu coração de querer estar sempre diante do Senhor. Abra sua Bíblia aí no Salmo 23 e leia comigo o versículo de número 26, versículo número 6. Olha só como o salmista tem esta ideia impregnada no seu coração. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias ou seja, no coração de Davi, ele alimentava um desejo de estar sempre buscando a Deus. E meu irmão, minha irmã, talvez isso seja o que nós hoje estejamos precisando. Talvez mais do que em qualquer outra época, em qualquer outro tempo da igreja contemporânea, nós devamos entender a necessidade de buscar ao Senhor. Porque estamos vivendo dias de esfriamento, dias de distanciamento, dias de afastamento, dias em que as pessoas estão optando, preferindo, escolhendo, mesmo os cristãos, outras coisas do que desejar estar na casa de Deus,
na presença do Senhor, juntamente com os demais irmãos. E por que isso é tão necessário, isso é tão importante? Derek Kidner, um escritor e comentarista dos Salmos e de outros livros da Bíblia, ele diz que esse salmo ele é muito eloquente. Ele tem uma mensagem veemente e poderosa. E ele se associa aos Salmos 26 e 28, que compõem justamente aquilo que dissemos anteriormente. O 26, a questão da vontade de adorar a Deus. O 28, a súplica respondida. O 27 é o que nos mostra como e o que fazer para que possamos ter esse resultado, que é desejar estar na presença do Senhor. Não é apenas saber que deve estar, é desejar estar, é buscar a presença de Deus. E quando isso acontece, queridos irmãos, nós vamos encontrar algumas lições. E o salmista pontua essas lições aqui. Primeiro, nós vamos encontrar a proteção do Senhor. E essa proteção aqui que o salmista fala, proteção contra os inimigos, nós podemos ampliar. Vamos estar protegidos em nossa mente, em nosso coração, a respeito de pensamentos, a respeito de comportamentos, a respeito de condutas. Inclusive, estaremos protegidos dos dados inflamados do maligno, da influência do mundo, da inclinação da carne, dos desejos da nossa natureza humana que nos afastam, nos levam para longe de Deus. Há uma proteção. Quem anela por Deus, quem busca o Senhor, quem procura estar na casa de Deus, quem desenvolve esta confiança, testemunhando que o seu Deus é um Deus que ele deseja estar sempre diante dele, não apenas entender e conhecer que Deus é onipresente, que está em todos os lugares, mas desejar manter essa comunhão, esse laço com Deus, trará proteção. E às vezes eu fico pensando que por vezes encontramos crentes e membros de igreja vivendo dias difíceis contra a segurança da sua fé, porque não estão protegidos mentalmente e nem emocionalmente, e espiritualmente estão fragilizados. Não têm a certeza de que Deus está ali cercando. Isso é resultado direto de quem já, voluntária ou não, se afastou da comunhão com Deus e do desejo de estar na casa do Senhor. E é muito comum hoje esse tipo de comportamento. As pessoas se afastam por qualquer motivo de estarem na casa de Deus. Já notou que a gente tem ânimo, tem força, tem condições para fazermos tantas coisas. Agora, quando é o domingo, quando é o dia reservado ao Senhor, quando é o culto a Deus, que eu devo me esforçar para ali estar e buscar e desejar estar, a gente sempre arruma um argumento que nos impossibilita. Alguns, inclusive, fazem isso. Tem pessoas que não têm condições físicas de estarem na igreja, mas têm condições físicas de viajarem. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça a pessoa sair de casa e vir à igreja, passar 1h30, 2 horas sentado aqui, ser para ele um esforço muito grande que ele não consegue vir. Mas senta na poltrona de um avião, viaja 2 horas, depois vai passear, ou pega um carro, vai dirigir, não sei quantas horas, ou vai andar no shopping, sobe escada, desce escada, ou vai para o playground do prédio, ou vai para a esquina conversar com alguém, e nada lhe impede. Mas para ir à casa do Senhor, está cansado, está com dor não sei aonde, está todo desmantelado. Mas isso é resultado do afastamento. Então, para que tenhamos proteção, queridos, é preciso desejar a presença de Deus. É isso que o salmista está dizendo aí, nos versículos 2 e 3. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir,
meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, olha só que coisa bonita, não se atemorizará o meu coração. E eu queria dizer para você que essa palavra que aparece aí, para atemorizar, é a palavra que diz: não sentirei pavor, nem me espantarei com os meus inimigos. Só diz isso quem tem confiança em Deus, quem aspira pela presença de Deus, quem anela pela presença de Deus, não se deixará fustigar por nada. No caso do salmista aqui, eram inimigos de fato, mas o seu coração estava seguro. E muita gente talvez não tenha inimigos de guerra, de fronte, de batalha, mas tem setas aí que estão tentando atingir e o coração está desprotegido, o coração está desguarnecido, o coração está totalmente vulnerável. Por isso é atacado com medos, com temores, com receios, porque não está buscando a presença do Senhor. Ele vai mais além da coisa interna. Ele diz: e se condicional estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. A ideia aí que aparece para estourar é justamente a ideia de algo externo que venha se levantar, que venha se opor para tentar nos derrubar. E eu não preciso elencar aqui coisas externas que às vezes tentam nos derrubar, né? Você deve, na sua mente agora, já ter elencado algumas. Mas quem tem o desejo no coração e o anelo e busca a presença de Deus, está sempre com o Senhor, não terá medo. Olha o versículo 1. O Senhor é a minha luz e o quê? Aí ele pergunta, ele está dizendo para a sua alma: de que eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, nada internamente me amedrontará e nem externamente me causará pavor, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A figura de linguagem que é usada para a luz aí, representa tudo aquilo, todas as vezes que a palavra luz aparece, representa aquilo que é positivo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bondoso, aquilo que é alegre, aquilo que é límpido, aquilo que é verdadeiramente esclarecido. E o Senhor, quando ilumina a nossa mente, quando nos esclarece, Ele traz alegria. Quando o Senhor abre a nossa mente, Ele nos traz verdade. Quando o nosso coração busca a Deus, nós somos iluminados de tal maneira que vamos enxergar com confiança aquilo que é positivo, mesmo nos reveses da vida. Deus vai nos dar lucidez, clareza, e aquilo não nos apavorará, não nos atemorizará, não nos causará medo algum, nem interno nem externamente, porque desejamos a presença de Deus. Amém? Que coisa preciosa, né? E veja como às vezes a gente está longe em nosso dia a dia, em nossa vida, a respeito destas questões. Versículo 4, leia aí comigo, por favor, uma segunda lição para nós nesta manhã. O que diz aí? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Algumas verdades aqui. O que é buscar? É ir atrás. Veja só, ele diz: uma coisa eu peço, mas eu não vou ficar só pedindo.
eu vou atrás. Aí tem 2 pontos aí na sua Bíblia? Na minha também tem. O que é de fato que ele vai pedir a Deus e vai atrás? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para quê? Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Isto aqui não está sendo ensinado como algumas denominações pensam, inclusive faz com que as mulheres larguem os seus afazeres domésticos para ficar o dia todo na igreja. E daqui a um pouco os casamentos estão aí desmantelados, né? Porque tem grupo aí no nosso meio evangelical que faz isso. É 24 horas na igreja. É círculo não sei de que, é corrente não sei de que lá, é reunião não sei das quantas, e faz o negócio de forma que a pessoa fique lá 24 horas. Não é isso que o salmista está dizendo, não. A ideia aqui é o desejo de estar sempre na casa do Senhor, naquilo que cumpre realizar para o Senhor. No nosso caso, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: pelo menos no dia do Senhor, eu vou buscar estar na casa dele. Não vou me olvidar da escola dominical, do culto matinal e do culto à noite. Pelo menos nesse dia. Se fôssemos traduzir para cá. Porque Davi, o templo não existia ainda. A casa de Deus aqui representa a presença do Senhor. É desejar buscar junto com os outros, enquanto ele vive, durante todos os dias da sua vida, a casa de Deus. E para que isso? Olha só o versículo como conclui. Para que ele possa contemplar a beleza da santidade de Deus. Queridos irmãos, a ideia de contemplar que aparece aí é perceber, é experimentar a presença de Deus. E perceber e experimentar isto vislumbrando a sua santidade. Como fez Isaías no dia que entrou no templo, no ano da morte do rei Uzias. Ele contempla o Senhor no alto e sublime trono e vê os seres dizendo uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor. Aí ele reconhece que ele é: ai de mim. Aí o Senhor vem e o restaura, o perdoa. Eu faço uma pergunta. Seja sincero. É mais fácil pensar que Deus é santo quando estamos reunidos juntos? Ou quando você está dirigindo o fogão, minha irmã? Ou você, meu irmão, no seu trabalho lá na mesa, na banca? Será que você tem condições de vislumbrar a santidade de Deus lá no seu trabalho? Deveria, né? Mas não é comum, porque aquele lugar você está com outra atividade, você está desenvolvendo um outro tipo de ação. Então onde é que eu vou conseguir desenvolver em minha mente que eu adoro, que eu cultuo, que eu celebro um Deus santo? Na casa do Senhor. E se eu me afasto disso, a ideia da santidade de Deus vai se afastando, vai rareando em minha mente e em meu coração. E você sabe qual é o resultado disso? Geralmente é que a nossa santidade é afetada. Geralmente nós vamos ter uma vida, aspas, menos santa do que devíamos ter. Segunda coisa que o Salmo nos mostra aí, que esse refúgio na casa do Senhor é importante, é porque é o lugar onde a gente pode meditar. E eu já disse aqui para vocês que a palavra meditar tem 2 significados. O Salmo 1 diz isso. Inclusive diz: quem é o que é bem-aventurado? O que medita. Meditar significa ficar pensando nas coisas que são de Deus, ficar trazendo à sua mente, ao seu coração, as coisas que são espirituais. Mas a palavra meditar, traduzida a Bíblia para o latim, na Vulgata, traz meditar como ensaio,
Meditar é como se houvesse ensaio. E ensaio representa o quê? Repetição. É algo que exercita-se continuamente. É só perguntar a Diraldo ali para ver se na música não é assim. Tem que ensaiar. A mesma coisa o salmista está dizendo aqui. Só quando eu estou no templo, quando eu busco isto, não só peço para estar lá, mas me esforço e busco e vou até onde o Senhor está, e junto com meus irmãos, é para que eu possa meditar, é para que eu possa estar me exercitando, ensaiando, pensando, buscando mais as coisas que são de Deus. Porque, meu irmãozinho, minha irmãzinha, na vida que você leva, no dia a dia da sua existência, eu não vou dizer duvido, porque eu não posso fazer esse desafio, mas eu não acredito que você consiga, durante a semana, ter como meditar de forma mais intensa, senão quando você está reunido com os seus irmãos na casa de Deus. É quase que impossível. Talvez se você for disciplinado e tenha o seu momento devocional, pessoal em sua casa, você consiga fazer isso. E alguns ainda hoje postam no Facebook. Minha meditação de hoje, né? Aí coloca lá. Mas em regra isso não acontece. Pensar nas coisas que são de Deus, ensaiar, disciplinar-se, é desejar estar na casa do Senhor. Por isso que o escritor sagrado de Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 25, que vocês conhecem de cor. O que diz ele? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes disso, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É exercício. Terceiro lugar, já estou indo para o fim. Verso 7 ao verso 12 nos traz uma outra lição que está arrimada no versículo 11. Leia aí comigo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. A cena aqui demonstra que está diante de Deus, buscando a sua presença, anelando por ela, estar na casa do Senhor e face a face entender e compreender Deus, é algo que fará diferença em nossa jornada, em nossa caminhada. O inimigo está a nos espreitar. A palavra que aparece aí para espreita, ou espreitar no versículo de número 11, é uma palavra interessante, e ela tem o sentido de alguém que está de tocaia. Sabe o que é uma tocaia? Palavra gaúcha, né? Foi incorporada ao nosso dicionário. Tocaia é ficar ali escondido para dar o bote, atacar. Na linguagem do caçador significa armar a arapuca. O inimigo da nossa alma, meu querido irmãozinho, minha querida irmãzinha, é o diabo. E Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 5, que ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguma falha para tragar. Como um leão, quer engolir e triturar a sua presa. Como é que eu vou enxergar que estou sendo espreitado, se espiritualmente eu não estou sendo desenvolvido? Facilmente vou ser abocanhado. Então estar na presença de Deus é começar a enxergar o caminho e a vereda justa que Deus vai nos mostrando, vai nos apontando, que nos fará de maneira consciente nos desviarmos das ciladas do inimigo que nos espreita dioturnamente e que é incansável. Então, querido irmãozinho, querida irmãzinha, anelar a presença de Deus é buscar o ensino correto, o caminho direito.
que Deus vai nos apontar. Sabe por quê? Porque se nós formos tomar as nossas decisões contra os nossos inimigos e formos agir a nosso modo, nós vamos estar perdidos. É preciso agir conforme o Senhor nos instrui na sua palavra. A vereda do justo, diz o Salomão em Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Dia a dia. O problema é que tem pessoas que espiritualmente se alimentam por atacado. Acham que apenas uma programação especial da igreja, ou apenas um momento só de comunhão, é suficiente para todo o mês. Se perde. O alimento é para o dia a dia. As adversidades e o inimigo espreita todo dia. Então a minha vigilância e o meu desejo de estar com o Senhor no caminho, na vereda, é todo dia. Não são dias especiais ou específicos, esporadicamente. É algo que é constante. Quem assim faz, o Senhor vai estar apontando o caminho. Meu filho, Maurício, é por aqui. Ó, cuidado que ali está ele mesmo. Afaste-se. Estou lhe mostrando com clareza. Olha, Alessandra, preste atenção, viu? Bem ali tem uma tocaia armada. Cuidado, viu, Diraldo? Ele está espreitando você. Deus vai nos mostrando assim, vai nos mostrando a vereda que nós devemos andar. A vereda é o caminho estreito, e às vezes ele é sinuoso mesmo, para que a gente possa se desviar e não dar de cara com o perigo que nos espreita. E por fim, meu querido irmãozinho, minha querida irmãzinha, qual o resultado final disso tudo? A quarta lição que eu tiro daí é que eu vou experimentar de Deus, se eu assim crer e desenvolver isto, a sua bondade já aqui. A quarta lição é que quem crer vai esperar a ação de Deus em seu favor. Olha o versículo de números 13 e 14, leamos juntos. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Você vai ver aqui, meu irmãozinho, não é lá não. O que Deus vai fazer por você, você já vai enxergar aqui. A bondade de Deus vai ser perceptível aqui, nesta terra em que você está vivendo. Porque a eternidade eu já tenho garantida. A certeza de que eu vou desfrutar da gloriosa presença de Deus, eu tenho e me foi implantada pelo Espírito Santo em meu coração, e ninguém vai me arrancar isso, não. Essa certeza eu já tenho. Agora, o que adianta eu ter a certeza de que lá eu vou desfrutar, se aqui eu não estou conseguindo enxergar que Deus me faz a mesma coisa enquanto eu caminho de sua bondade manifestada aqui? Eu tenho que experimentar aqui os valores que são de Deus também. Experimentar a sua bondade, sua benesse, sua riqueza, sua alegria, sua misericórdia, sua graça, seu ensino, sua instrução, seu refúgio, enquanto eu estou caminhando aqui. Porque lá eu já sei que eu tenho. E por que será que alguns crentes não têm isso? Por aquilo que eu disse no início. Porque não estão desejando a luz do Senhor e buscar a esse Deus. E eu quero dizer para você uma coisa interessante. A palavra que aparece aí para fortificar, olha lá o versículo que nós lemos no início, versículo 3, na primeira reflexão. Coração atemorizado por coisas internas ou externas. Agora o Salmo termina dizendo que quem faz isto tem o coração o quê? Fortificado. E eu disse aqui na terça-feira e repeti na reunião de oração da SAF na quarta-feira, que a ideia para ter o coração fortificado aí
que a palavra traz é ter o coração em estado de alerta. Assim como o inimigo me espreita com sua tocaia, se eu estiver na presença de Deus e com esse desejo anelando continuamente e estar na casa dele buscando, meu coração estará em estado constante de alerta. Ele vai saber discernir. O que é o alerta? Quem dirige sabe, né? O carro e os carros de hoje são mais modernos do que você possa imaginar. Antigamente só tinha o ponteirozinho analógico de combustível, o analógico de temperatura, não é isso? Mais nada. Hoje tem carro que mostra até como no computador de bordo como é que está a inclinação da suspensão individualizada do terreno para você andar. Alerta é aquela luzinha que aparece no painel. E até os carros digitais, quando entra na reserva o combustível, acende uma luzinha lá. Reserva. Se a temperatura esquentar, acende outra luzinha. Se a bateria estiver dando problema, os sinais de alerta vão avisando que algum problema está por vir. O carro ainda está andando, mas já deu, para no posto, põe combustível. Quando a gente viajava, os meninos eram menores, Mauricinho tinha pavor de carro na reserva. Pai, e o posto, olha, já eu morria de medo de acabar a gasolina na estrada. O alerta não significa que o problema chegou, está avisando que ele está à porta. Então, o coração fortificado é um coração que estará sempre em estado de alerta. Não posso me afastar de Deus, tenho que parar ali no posto sempre, tenho que chegar junto, tenho que alimentar, tenho que trocar as baterias, tenho que recarregar, tenho que ver como é que está a minha temperatura, mais ou menos isso, espiritualmente falando. Onde está o desejo do teu coração? Quero deixar essa pergunta com você hoje. Onde você tem mais desejado estar? Fica de pé e abra o seu inário. Vamos entoar o hino. Certeza do crente. 105. Um pouquinho mais tarde, terminou hoje, porque também hoje foi tudo mais tarde, né? Na escola dominical e etc. 105, vamos lá. Hoje estava todo mundo empolgado nas classes. Teve classe descendo, conversando ali. Acho que foi a lição que foi boa. Quando eu cheguei aqui embaixo, a professora ainda estava falando e os alunos. Então acho que foi tudo bom, por isso que está todo mundo assim. Saia daqui com a certeza de que está na casa do Senhor que você vai buscar hoje e mais. E por falar nisso, dia 2 de março, eu não dei de manhã, mas está aí no boletim, nos avisos, a igreja não estará aberta, nós estaremos no acampamento, então nem teremos escola dominical, nem culto matinal, nem culto à noite no dia 2 de março, nem a reunião de oração na terça-feira, dia 4, porque ainda estamos no acampamento, tá bom? Fica atento, mas nos outros dias desejo estar aqui. Venha para cá do Senhor. Cante aí com vigor, com disposição. A cruz me... Creia nisso, viu? Tenha essa certeza, tenha essa confiança no seu coração e busque desenvolvê-la a cada dia, até o dia final. Não
não sei o modo como agiu. Você foi atraído a Cristo. Saia daqui convicto disto hoje, certo desta verdade. Você não sabe o que está destinado para você lá na frente. Fortaleça o seu coração então, para que quando estourar contra você a guerra, nos dias maus, você já esteja firme. Nós não sabemos a hora. Até lá a gente tem que estar se alimentando, fortalecendo o coração, a nossa confiança. Ele está por vir, mas a hora eu não sei ainda. Enquanto ela não vem, aqui eu vou crendo e fortalecendo a minha fé, sabendo que Ele é poderoso para nos proteger, nos guardar. Nele encontramos refúgio. Amém. Senhor, obrigado, porque nesta manhã aprendemos a Tua palavra em escola dominical e pensamos e refletimos nas verdades que ela nos traz a respeito do desejo, do anelo de Te buscar. Não apenas pedir, mas buscar, desejar estar com o Senhor e em Tua casa. Ó Deus, anima o coração dos Teus filhos. Dá a eles a iluminação da mente, o fortalecimento do coração, a convicção da fé e o exercício pleno de desejar estar em Tua casa. Continuamente. É a nossa oração, ó Deus. Despede-nos a Tua paz. Logo mais à noite, com alegria, traz-nos cheios de entusiasmo, de vontade, para Te celebrar, para Te adorar e para receber do Senhor também através da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a doce graça de Jesus, o amor maravilhoso, igualmente com a graça do nosso Deus, em toda orientação e poder do Espírito Santo, fortaleça o coração de vocês, esteja com vocês e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.